partir de agora, está entrando no ar Escola Brasil. O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente. Escola Brasil. Que sejam eternos os rios, lagos, cachoeiras. Que fontes e oceanos durem para sempre. É o nosso desejo neste 22 de março, Dia Mundial da Água. Bem, para que esse desejo se realize, é preciso refletir sobre a importância da água em nossa vida. E o que temos feito para evitar o desperdício e a poluição? Parece tão simples, né? É só girar o registro da torneira para a direita que a água vem. Ou também é fácil você se refrescar no Mar Azul, no Rio Cristalino. Mas pode ser que... Você já imaginou a vida sem água? Não existe. Pesquisadores em todo o mundo concordam que se nada for feito já, agora, o planeta pode enfrentar uma grave crise de abastecimento de água potável a partir do ano 2025. Guerras podem acontecer por causa de água. Nós, brasileiros, temos uma posição privilegiada nesse panorama. O Brasil tem cerca de 2/3 das reservas de água doce no mundo. Pena que, por falta de informação e educação, muita gente simplesmente ignora essa riqueza. E tome gente jogando lixo nos rios, de garrafas PET a sofás. Isso sem falar nas empresas despejando materiais tóxicos. E aí surgem aquelas imagens desoladoras, né? Toneladas de lixo ou milhares e milhares de peixes mortos boiando nos rios. Daí vem a sede. Vamos parar por aqui, já tá virando história de terror, né? E o nosso programa é sobre educação. E educação é a esperança de consertar tudo isso. Hoje vamos falar sobre os conselhos escolares, a melhor alternativa para os pais participarem dos rumos da escola pública. E saiba como o barulho em sala de aula, que não deixa de ser um tipo de poluição sonora, pode afetar o desempenho dos estudantes. Escola Brasil, um programa para quem tem sede de saber. Volta depois do intervalo. Escola Brasil. Um programa em parceria com a Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal. Ninguém pode me maltratar. Tá no estatuto. Quem maltratar e fizer uma criança ou adolescente passar por vexame ou algum tipo de constrangimento pode pegar cadeia de 6 meses a 2 anos de prisão. E a escola tem a obrigação de denunciar ao Conselho Tutelar os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos envolvendo os alunos. Escola Brasil. Pai, mãe, professora, professor, estudante, você já pensou como é que seria legal poder participar da administração da escola? Já? E você conhece o conselho escolar? Tem gente que pensa que a única função do conselho escolar é controlar o uso do dinheiro da educação. Mas essa é apenas uma das atribuições do conselho. Se não for o principal, um dos principais papéis do conselho escolar é cuidar da qualidade do ensino e construir uma escola democrática. Quer um exemplo? Desde 2004, estudantes surdos da cidade de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul, podem estudar junto com as outras crianças. Isso porque o Conselho Escolar da Escola Estadual Barão do Cerro Largo considerou que era muito importante contratar intérprete de língua de sinais para salas de aula. Ouça o que disse a supervisora da escola, Maria de Fátima Rodrigues. Nós tínhamos alunos surdos já na escola há bastante tempo, mas só que até a 3ª série. E através do conselho, né, nós conseguimos intérpretes, né, porque isso aí não era um profissional que nós temos no nosso quadro, né, de professores. É bom lembrar que a partir desse ano,
todas as escolas que tiverem estudantes surdos são obrigadas a contratar intérpretes de língua de sinais. No caso da Escola Barão do Cerro Largo, que a gente ouviu, isso já está valendo desde 2004, graças a uma decisão do Conselho Escolar. Pois é, outro bom exemplo do funcionamento do Conselho Escolar vem de Picuí, no estado da Paraíba. Por lá, o Conselho Escolar da Escola Cônego José de Barros se organiza e resolve os problemas da escola de forma democrática, como explica a vice-presidente de conselho, a Adriana Mery. Vamos escutar? Todo mundo dá opinião. Então, na última reunião que nós tivemos, então foi decidido o quê? Que a escola comprasse ventiladores. Para quê? Para que melhorasse a sala de aula para o aluno. Em 2005, essa escola ganhou o selo de escola solidária do Instituto Faça Parte. Esse selo é um reconhecimento às escolas compromissadas em oferecer educação de qualidade fundamentada em ideais de solidariedade, cidadania e participação. Tá esperando o quê para criar ou mudar a cara do Conselho Escolar da sua escola, hein? Se você precisa de uma forcinha, anote aí a nossa dica. Esta é pra você, professor. Tem um site bem bacana do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares. Anota aí, www.mec.gov.br/SEB, de Secretaria de Educação Básica, /Conselho Escolar. Repetindo, www.mec.gov.br/SEB, SEB, /Conselho Escolar. Tem um telefone também, quer anotar? Lá vai, hein? 61, que é o código de Brasília, e o número 2104-8666. Ele sabe de tudo. Professor Neurônio. Cadu, Sandra, Opa! eu vi aí a abertura do programa sobre o Dia Mundial da Água e lembrei de uma coisa. Vim correndo contar. Minhas saudações aos ouvintes. Eita, e qual é a novidade, professor? Vocês sabiam que o Brasil tem a maior reserva de água subterrânea do mundo? É mesmo? É o Aquífero Guarani. Aquífero Guarani? Isso mesmo, Cadu. É como um rio que corre embaixo da terra, sobre um leito de pedra. O aquífero é formado pelas águas das chuvas que se infiltram entre as camadas moles de rocha e arenito do solo. Professor, eu ouvi dizer que o Aquífero Guarani não passa só pelo Brasil, não. É isso mesmo? Quem te disse isso, Sandrinha? Está certíssimo, menina. Além do Brasil, o aquífero passa também pelo Paraguai, pelo Uruguai, pela Argentina. Só que dos 1.200.000 quilômetros do aquífero, 840.000, ou seja, 2/3, estão em território brasileiro. E em que estados acontece isso, professor Neurônio? Vamos pegar esse mapa do Brasil, né? Esse aí, ó. Isso. Quem está ouvindo pode aí imaginar. O aquífero nasce aqui, ó, no meio do país, Goiás. Isso. Certo. Depois, em profundidades diferentes, segue pelo Mato Grosso do Sul. Tá acompanhando, menino Cadu? Isso. Depois, ele entra em Minas Gerais, Sandrinha, aqui, ó, e desce em direção ao sul, passando por São Paulo, Paraná, Santa Catarina, vai descendo, e Rio Grande do Sul. Nossa, mas é muita água mesmo, né, professor? O suficiente para abastecer todo o Brasil por séculos. Um imenso oceano subterrâneo de água doce com 145.000 quilômetros cúbicos de água. Menino! Para você ter uma base aí, Cadu, uma família de 8 pessoas consome em média de 20 a 30 metros cúbicos de água por mês. E a água do Aquífero Guarani é boa para o consumo? Maravilhosa! Como eu disse, o aquífero é formado pela chuva que se infiltra nas camadas rochosas da terra. Até chegar ao leito subterrâneo, a água é filtrada várias vezes. Olha. Então acabou o problema de água no Brasil. Aí é que mora o perigo, menino. O aquífero vem sendo explorado sem critério. Eita. Há quem abra poços e use a água para irrigação, o que é um desperdício. E os agrotóxicos não poluem a água, não? Excelente pergunta, Sandrinha. Poluem e muito. Bom, e o desmatamento também não prejudica, professor? Outra pergunta perfeita, Cadu. O aquífero se nutre da recarga, ou seja, da água de chuva que se infiltra no solo. Se há muito
desmatamento, a infiltração diminui. Professor, e ninguém protege o aquífero Guarani? Está começando. Ah, bom. Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina se uniram para estudar e proteger o aquífero. Mas cada um de nós que está pisando sobre essa riqueza pode fazer sua parte. Por isso, como sempre eu digo, deixo aqui uma sugestão aos professores e alunos. Que legal, então fala aí, professor. Procurem estudar o aquífero Guarani nas aulas de geografia. E como é que faz isso se ele está embaixo da terra? Quem mora nas regiões por onde ele passa pode pesquisar, por exemplo, com quantos metros o pessoal encontra água quando cava os poços. Aí já dá para saber a que profundidade está o aquífero em sua cidade. Excelente dica, professor Neurônio. Antes de ir, só quero pedir para o pessoal todo ter bastante consciência de como é importante preservar nossas fontes de água. Como dizem, sabendo usar, não vai faltar. Isso Tchau, mesmo. pessoal. Tchau, professor. Escola Brasil. Bem, vamos ouvir uma música que fala sobre água, rios, córregos e lágrimas. O rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. Quando chegar a água dos olhos de alguém que chora, quando chegar a água dos olhos de alguém que chora, lá no bairro onde eu moro só existe uma nascente. A nascente dos meus olhos já formou água corrente. Pertinho da minha casa já formou uma lagoa com lágrima dos meus olhos, por causa de uma pessoa. O rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. Quando chegar a água dos olhos de alguém que chora, quando chegar a água dos olhos de alguém que chora, eu quero apanhar uma rosa, minha mão já não alcança. Eu choro desesperado, igualzinho uma criança. Duvido alguém que não chore pela dor de uma saudade. Eu quero ver quem não chora quando ama de verdade. O rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. Quando chegar a... Ouvimos Renato Teixeira, Pena Branca e Chavantinho cantando Rio de Lágrimas, de J. Carreiro e Eli Santos. Depois do intervalo, o Matuto também dá o seu recado sobre água. Escola Brasil. Um programa em parceria com a Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal. A
Convenção sobre os Direitos da Criança tem 15 anos e já inspirou importantes modificações na sociedade brasileira. Foi ela que incentivou a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito já foi feito, mas ainda há muito o que fazer. Nossos jovens sabem disso. É preciso tirar milhões de meninos e meninas do trabalho. Fazer valer nossos direitos na prática. Mostrar a cara do semiárido com suas riquezas e sua beleza cultural. Um país que cuida de suas crianças e adolescentes é um país melhor para todos. ANDI e UNICEF. Convenção sobre os Direitos da Criança. Há 15 anos protegendo nossa maior riqueza. Pois é, engraçado, né? Mas tem horas que nas grandes cidades a coisa fica assim, igual nessa música aí, né? Barulho pra todo lado, buzina, sirene, polícia, ambulância, a gente até fica meio desorientado. É que com as máquinas, veículos e aglomerações, as cidades estão cada vez menos silenciosas. Mas sabia que esse barulho excessivo e constante, num tom muito acima do que os nossos ouvidos conseguem aguentar, tem nome? Pois é. É isso mesmo, gente, a chamada poluição sonora. E não dá pra brincar com isso, viu? Porque barulho demais faz mal à saúde. E com o passar do tempo, se uma pessoa é exposta diariamente a sons muito altos, ela pode até mesmo perder a audição. Só pra você ter uma ideia, em alguns lugares como fábricas, siderúrgicas, aeroportos, o nível de ruído é tão grande que os trabalhadores precisam de equipamento de proteção para não comprometer os ouvidos. Viu que a coisa é séria, né? Pois é. Mas o problema não tá só nas fábricas e nas ruas não, viu? Tem poluição sonora também na escola, gente, lá na sala de aula. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o limite de som suportável para o ouvido humano é de 65 decibéis, o equivalente a uma televisão ligada em volume alto ou um barulho de automóvel. Mas muitas classes atingem os 75 decibéis, principalmente as que têm mais de 25 estudantes. E se você pensa que não é tanto barulho assim, preste atenção nos efeitos que esse ruído tem sobre alunos e professores. Nós conversamos com um especialista em acústica, o arquiteto e professor da Universidade de São Paulo, João Gualberto Baring. Ele falou sobre os problemas que a poluição sonora provoca em sala de aula, ouve só. A poluição sonora provoca muita desconcentração, principalmente no caso de escolas, por exemplo, provoca a dispersão dos alunos e os professores às vezes até desanimam de vencer aquele clima, aquele ambiente muito hostil, né, do ponto de vista da acústica. Pois é, e além da dispersão e do desânimo, a poluição sonora no ambiente escolar também gera estresse, distúrbios psicológicos, gastrite, aumento do nível de colesterol e, olha, até mesmo insônia, viu? Deu para perceber que gritaria da turma prejudica o bem-estar de todos e, por isso, precisa ser evitada. E dá para fazer isso com medidas simples. Quer ver? Presta atenção na dica do professor Baring. A primeira providência é a questão do controle dos próprios níveis de voz dos alunos, né? Então, os próprios alunos colaborem no sentido de evitar com que o nível de voz na classe vá cada vez aumentando mais, inviabilizando a aula, né? E o professor também precisa se esforçar para baixar o tom de voz. É porque muitas vezes ele faz um esforço tão grande para ser ouvido que acaba gritando sem perceber, o que só aumenta o barulho. Assim dá para entender por que tem tanto professor com problemas na voz. E a saída é falar baixo e tentar sensibilizar os alunos, incentivando a cultura da fala mansa. O professor Baring lembrou inclusive de uma solução que alunos de uma escola de São Paulo encontraram para envolver a classe no combate à poluição sonora. Eles criaram uma espécie de semáforo de papel que media o barulho na sala de aula. Presta atenção que o professor Baring explica melhor. Com as luzes vermelhas, amarela e verde, eles percebiam claramente quando o nível de voz da sala estava começando a ficar elevado demais e o professor não estava sendo ouvido, né, pelos alunos mais afastados no fundo da classe. Então eles mesmos erguiam, né, era uma coisa construída com cartão, né, colorido, né. Eles erguiam e naquele mesmo momento todos os alunos percebiam que estavam ultrapassando os limites ali que tinham sido combinados entre eles lá, né? Prestou atenção? Que legal? Como a gente sempre diz aqui no Escola Brasil, basta um pouco de criatividade para enfrentar o problema. Então tá todo mundo convocado para combater a poluição sonora, essa inimiga da educação. Aliás, professora, que tal começar a sua aula amanhã pedindo para a turma alguns minutos de silêncio?
a garotada vai sentir como a classe fica mais acolhedora, sem os ruídos, viu? Você vai ver. Opa, cuidado. Dá licença, que não pode derramar uma gotinha sequer. Ô, Cadu, judeu aqui. Calma, tá bom. Já tô ajudando, vamos lá. Nem, Matuto. O que você vai inventar agora, hein? Com esses baldes de água aqui dentro do estúdio. Olha aqui. Pronto. Esse balde é pra você, Sandrinha. E esse aqui é seu, Cador. Obrigado, mas o que nós vamos fazer com essa água? Ô, Cadu, é pra guardar de lembrança, Cador. Lembrança? Essa água veio lá do Rio Mateiro, lá que passa do outro lado da Fazenda Matinho, aí. Água pra guardar de lembrança. Lembrança do Rio Mateiro, Sandrinha. É que há uns tempos atrás, esse rio era tão sujo, mas tão sujo, viu? Que se eu trouxesse um balde d'água dele daqui daquela época pra dentro, ninguém aguentava ficar aqui. É mesmo, é? Era um mau cheiro, uma catinga danada, viu? O rio era poluído demais, Cador. Eita, menino. E o que foi que aconteceu de lá pra cá? Como é que foi que vocês conseguiram limpar o rio? Porque essa água que você trouxe aqui, ó, tá cristalina, limpinha. E do jeito que deve ser, né, ó, sem cheiro, sem cores, sem... Ó, deixa eu experimentar. Sem gosto de nada. Tá vendo? Tem gosto de água, né? Foi um trabalhão pra chegar nisso, viu, gente, ó. Primeiro, nós, Adamaro, que moramos lá perto, nós já percebemos que o rio ia morrer. E não ia ter jeito de jeito nenhum. Sem o rio, o que a gente ia fazer? Sem água. Não dá, né? Não tem jeito, né? A gente tinha que parar com aquilo. Aí, depois que nós tomamos essa decisão, aí era hora de quê? De partir pra ação. Muito bem, legal. E aí nós organizamos um mutirão, Cador. Foi todos os matutos roceiros lá da região pra beira do rio. Nós catamos tudo quanto era lixo, latinha, plástico, papel, pedaço de vidro, viu? E depois dentro do rio também. O que tinha de garrafas boiando, vocês nem imaginam, viu? Ai, como é triste ver um rio nessa situação, né? Você falou triste, Sandrinha? Falei. Põe tristeza nisso, viu, Sandrinha? Menino, e além dessa sujeirada toda, ainda tinha um esgoto que eles jogavam direto no Rio Mateiro. Vinha lá da Vila Jaiara, sabe? E era um mau cheiro. Claro, né? E na beira dele, sabe o que acontecia? Aí não tinha árvore mais, eles arrancaram as árvores tudo. Você sabe que isso é um perigo, né, Matuto? Porque sem árvores nas margens, os rios acabam sofrendo com o tal do assoreamento, né? Isso, que a areia vai desbarrancando pra dentro do rio e vai aterrando o leito dele. Exatamente. E por isso, depois que nós limpamos a beira do rio, sabe o que nós fizemos? Nós saímos plantando a árvore na beira. Que bom. Pé de pitanga, aqueles negócios que tem lá perto da Fazenda Matinha lá, né? Pé de pitanga, ingá, jatobá, fruta do conde. Além de proteger o rio contra os problemas do assoreamento, as árvores ainda vão alimentar os pássaros e os peixes. Pois é, super importante reflorestar a margem de rio, né? E qualquer pessoa pode fazer isso. Ô, Cadu, outra coisa que todo mundo pode fazer é denunciar quem suja a beira dos rios e as nascentes. Verdade, hein? Sandrinha, se você sabe de alguém assim que faz isso, você denuncia, viu? Procure a prefeitura, procure o IBAMA, viu? Bote a boca no trombone, né, Sandrinha? Com certeza, os rios vão agradecer. Exatamente. Ó, e quem sai ganhando com tudo isso é nós mesmos. Somos nós. Que a água é um recurso natural que é essencial para a vida do homem e dos animais. A maior parte do nosso planeta é formada de água, o que faz muita gente ainda pensar que a água não vai acabar nunca mais, né? O que não é verdade, né, Sandrinha? Com certeza. Se a gente não cuidar, a água pode acabar e com ela acaba também a vida do nosso planeta. Sim, senhor. No mundo inteiro... Ô, Calor, fala um negocinho pra você aqui. Você sabia que no mundo inteiro são 6 bilhões de pessoas que precisam d'água? Exatamente, sabemos sim. Nós falamos disso mais cedo. E com a poluição dos rios e o desperdício d'água, daqui a alguns anos pode ser que não dê pra todo mundo, viu? Pois é, por isso é que as pessoas devem fazer como vocês lá da Amaro fizeram, né? Pra cuidar bem da natureza, todo mundo tem que participar. Ô, Cadu, a nossa sobrevivência é que está em perigo, viu? É mesmo. E pra preservar a vida, o nosso planeta tem que continuar sendo a...
no planeta Água é o dia dela, Dia Mundial da Água. Então, vamos comemorar com a consciência de que temos que cuidar bem desse recurso essencial para a vida. E eu, para comemorar, eu vou dar um mergulho lá na ribuleira do Rio Mateiro. Ah, é? Eu e o helicóptero. Tchau pra você, gente. Tchau. Vocês cuidam bem dessa água do balde aí que eu deixei pra vocês aí. Pode deixar, viu? Clarinha. Logo depois do intervalo, a gente volta com a resposta das cartas. Escola Brasil. Um programa em parceria com a Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal. Atenção, mamãe. O desenvolvimento da criança depende dos cuidados que ela tem desde que nasce. A amamentação é muito importante para o bebê. Além do contato com o corpo da mãe, quando o neném mama no seio, ele desenvolve melhor os músculos do rosto, a língua e a garganta. Isso vai ajudar na hora dos dentes nascerem e na hora de aprender a falar. Essa é uma dica do Escola Brasil para o desenvolvimento da criança. Escola Brasil. Lá vou eu, e o garoto tá demais. Ouviu no Escola Brasil, gostou, fez a carta, botou no correio, tá participando. Tem esporte na jogada, tem esporte na jogada. Você quer equipar a sua escola com bolas e redes de futebol, de vôlei, de basquete, de handebol? São 3 kits esportivos para as 3 escolas públicas que mandarem mais cartas para o Escola Brasil. Outros 12 kits vão ser sorteados. Coloque todo mundo para escrever e é simples, é só responder a pergunta: como você gostaria que fosse sua aula de educação física? O dono da carta sorteada ainda ganha uma sacola com bolas variadas e o professor recebe um uniforme completo do Ministério do Esporte. Daqui a pouco a gente dá o endereço, que agora é hora de dar um alô. Escreveu e enviou, sua carta já chegou. Cadu, agora Oi. é hora de mandar um alô e um beijo especial para Jéssica da Silva Andrade, Então de Brás vamos. Norte, no estado do Mato Grosso, lá no distrito da Água da Prata. Olá, Cadu e Sandrinha, é a primeira vez que eu escrevo para esse programa maravilhoso, porque eu quero ganhar um calendário. Já ganhou. A parte do programa que eu mais gosto é quando o Matuto chega, porque ele é muito divertido. E a parte que eu não gosto é quando o programa acaba. Vou terminando por aqui com muito carinho e amor da sua ouvinte de todas as tardes. Assinado Jéssica da Silva Andrade. Beijão, Jéssica. Escola Brasil. Se você tem sede de saber, e quem não tem, né? Escreva pra gente. Pode perguntar, pode criticar, comentar, vale tudo, viu? Por favor, nos informem que rádio ouviu o programa. Isso. Bem, hoje nós falamos muito sobre o Dia Mundial da Água e também falamos sobre como o barulho na sala de aula prejudica o estudante. Pra terminar, fica o nosso recado neste Dia Mundial da Água, hein? Desligue a torneira enquanto lava as mãos ou escova os dentes. Não fique muito tempo no banho. Não jogue lixo nos rios. Pode apostar, você vai contribuir muito pro futuro da humanidade. Obrigada por ouvir o Escola Brasil. Tchau, tchau. Tchau. Escola Brasil. Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço. Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.